Fala galera, tá começando mais um podcast, Uma Odisseia na Roubada, um projeto de difusão, de valorização artística no estado de Santa Catarina. E a gente está diante da temporada literal, viajando por vários horizontes das palavras, com muitos escritores, escritoras de diferentes espaços dentro desse universo que a gente está conhecendo cada vez mais e oportunizando também esses holofotes para artistas que às vezes estavam mais às margens, e o projeto Uma Odisseia vem justamente para valorizar tudo isso. Hoje a gente recebe nesse episódio uma das pessoas mais importantes dentre todos esses contextos que a gente observa e também sabe dentro da literatura. Mas é ele que vai dizer se é realmente importante ou não estar dentro de uma academia de letras e quais são os lugares importantes dela, ou se os artistas que também vão começando por aí a vir também podem conseguir ter a mesma profundidade e visibilidade. A gente está recebendo o seu Rudinei Pfutzenreuter. Isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A primeira pergunta, Rudinei, ela vem para te apresentar. Quem é o Rudinei pelo Rudinei? Olha, eu nasci na cidade de Orleans, cidade que desde aquela época já tinha tradições culturais, né? E depois saí, fui para longe, senti saudade sempre, vontade de voltar. E morei no São Paulo, Rio, Brasília. Em 1982, então eu voltei para Santa Catarina. Aí comecei, pelo meu trabalho profissional, eu comecei a trabalhar, a percorrer o estado, né? Aí então eu descobri assim um manto de que esse estado é bonito geograficamente, o povo é hospitaleiro e, sobretudo, inspira as pessoas a escrever. Foi isso que eu comecei a escrever em 1990, lancei o primeiro livro. E quando o senhor viajava para esses lugares de Santa Catarina, o que te encantava? Esses lugares te levavam, te elevavam, te deixavam? O As, que acontecia? as pessoas, né? As pessoas que são bondosas, são, como eu falei, determinantes e gente trabalhadora, em suma. O nosso estado, né, pela nossa descendência, nós temos assim um povo muito, muito criativo, sobretudo. Eu estava até falando com o Paulo, esse projeto dele aqui é criatividade pura, né? Criatividade pura, tentando fazer ressuscitar a leitura. Isso tudo é ótimo para nós. E na primeira escrita, que você falou da sua primeira publicação, ela aconteceu quando? E foi no celular, foi no computador, na máquina de escrever, no papel? Naquele tempo não tinha tudo isso, esses recursos, né? Hoje é muito mais fácil. Mas começa escrevendo à mão mesmo, né? À mão, e depois a gente passa para o computador, aí depois que já começou o computador, e então a gente vai aperfeiçoando. E a história, quando você... não tenho essa capacidade para escrever um livro do começo ao fim. Eu vou entremeando, vai faltando exemplo, vai faltando elementos para forçar, às vezes, o personagem, né? Então a gente vai alterando. O livro a pessoa, ele fez um romance, mas é trabalhoso, muito trabalhoso. Até porque você não precisa contrariar, problema de contrariar. No começo você fala no personagem, no outro, no final já fala diferente, então tem que prestar muita atenção. O que é trabalhoso? Trabalhoso é exatamente isso, o que eu procuro fazer é dar uma linguagem fácil e assim bem legível, né? Para que as pessoas, porque eu entendo que nós precisamos de leitores, né? Para cativar. Hoje você concorre com a televisão, agora o celular mais do que nunca, né?
Então é difícil, tem que escrever bem para a pessoa se interessar pelo livro. Isso foi uma descoberta que você teve lendo seus próprios livros ou escrevendo? Olha, eu leio outros livros, né? Tem uma escritora americana que eu li muito, é Danielle Steel. A leitura dela é muito boa. Ela era bem coerente na dissertação, né? E também, anteriormente até, eu li, se não todos, quase todos os livros do Érico Veríssimo, que é o nosso escritor gaúcho aqui, que é um... Eu, assim, não vi assim, um escritor melhor do que ele ainda. Ele escreve de uma maneira, assim, bem detalhada sobre o povo gaúcho, né? E isso a gente fez transferir também para o povo catarinense. Tentei, né? Até agora está indo bem. E é assim, você vai lendo e escrevendo, lendo e escrevendo. E quando você fala lendo e escrevendo, resgatando na sua memória as primeiras escritas que você disse que era no papel, Uhum. você era alguém mais crítico consigo ou aquela Ah, escrita já sim. estava certa desde o primeiro Não, momento? não, é que está. Você vai escrevendo e reescreve muitas vezes, né? A frase, por exemplo, a frase, pouca gente sabe, mas a frase ela tem uma afinação. Aí vai outra briga, né? Porque tem os revisores. Revisor é assim, você entrega um romance e ele te devolve um livro de português, literato, né? De acordo com a, com a gramática. Mas às vezes estraga tem que deixar. Até ali uma, um americano fez uma dissertação, ele disse que tem que ser conforme o escritor faz, tá? Você tem que manter a escrita do escritor e não de terceiros que ela dizia, eu peguei uma moça lá, ela começou a riscar de vermelho. Ah, não, mas o predicado não é aqui, não. Tem que ver o sentido da frase, tem que ler todo o capítulo, né? Para você, por que a frase é assim? Assim vai. Quando eu escuto isso, eu penso nas suas viagens por Santa Catarina Uhum. e também na diversidade que se tem no Brasil, que foram espaços que você também foi. E você escutou muitas pessoas, Sim, né? sim, sim. E aquele sotaque, os dialetos, estão presentes na sua literatura ou não é algo que a tua escrita se aproxima? Sim, às vezes, conforme o personagem, às vezes ele tem que falar conforme o local que ele está, ou conforme ele é, né? Mas você não pode exagerar também. O meu filho, eu até botei um livro aí que eu fiz, é uma criança de 12 anos que fala, ah, pai, mas a criança de 12 anos não fala assim. Eu procuro deixar a leitura, manter a leitura para que não atrapalhe a sequência do roteiro, né? Tem que ser assim, você tem que ser o leitor, ele pensa que ele vai escrever, não, eu não vou escrever. Uma vez eu vi uma escritora, ela escreveu um livro sobre índio e um capítulo todo sobre os índios falam. Aí fica difícil, aí atrapalha. Eu acho que tem que ser conforme em português mesmo e pronto. E você gosta de ouvir diferentes sotaques? Chegou a trazer mais para você? Porque hoje, no lugar onde você vive, por exemplo, existe isso de ter uma singularidade? É algo que te chama atenção no seu dia a dia? Tem uns personagens que você tem que adaptar, como eu falei, tem que se adaptar ao meio que ele está, né? Por exemplo, se entra um elemento, um personagem de Nordeste, ele fala um pouco diferente, mas você não pode também fugir ao seu tema, né? Como você costuma escrever. Mas eu digo você mesmo, enquanto pessoa, não só enquanto
escritor? Sim, você quer dizer que eu tenho que usar a minha linguagem? Não, eu procuro fazer a linguagem do personagem que está ali que está se apresentando no livro, né? É difícil, você tem que se preocupar com o leitor. Tem escritor lá, não, eu não me preocupo com o leitor. Ora, mas o livro fica um livro muito ruim de ler. Tem que fazer a coisa bem fácil, né? A leitura bem fácil para que seja agradável. Mais ou menos isso que... E as inspirações, de onde elas vêm? Onde é que elas vêm? Pois é, aí depende, né? Esse aqui, por exemplo, esse livro aqui, tem a luta do contestado, né, que se deu lá no meio oeste. Então, quer ver, se você for voltar, tem um livro, aquele filme Titanic, né? Você não saberia o que aconteceu aquilo tudo lá se não botasse aquele romance do DiCaprio, né? Com a Kate, né? Kate. Aquilo é que chamou a atenção da pessoa para a história. Então, aqui eu coloquei os personagens que eles ficavam dentro da luta, né? Para a pessoa ir sempre seguindo o personagem. E aí ver o que eles fizeram de bem para que a luta logo se acabasse e também que eles se amassem. É isso que eu fiz. Tá? Mais ou menos isso. Uma história sem personagem é uma história? Olha, eu diria que tem que ter um personagem, né? Tem que ter um personagem, porque seja um ou seja dois, você quando vê o filme, você vê quem será o mocinho, como eles dizem, né? Então eles fazem o roteiro dentro daquele personagem. É mais ou menos isso. E dentro das obras literárias que você já escreveu, que são diversas, São 11 livros, o que você vê de comum entre elas? O que elas conseguem ter que as mantém dentro de uma mesma instante, por exemplo? Tem que ter a paixão, né? Tem que ter a paixão entre o personagem e a personagem. Então, eles vão fazendo a vida deles dentro do livro e vai sendo, o roteiro vai traçando dentro das possibilidades para que eles mantenham-se sempre na ribalta, né? Sempre em destaque. E dos feedbacks que você já teve ao longo de toda a sua trajetória, lá da década de 90 até agora, em 2020, 2023, o que você percebe que as pessoas elucidam, assim, através das leituras que você concretizou? Olha, eu sempre recebo telefonemas, né, de pessoas que gostaram do livro. Eu sei que esse último que eu fiz, eu até mandei como se fosse um cartão postal. Então, Didi, Bom Natal, tal, e deu o meu livro. Lógico, assim, 20% que respondeu, né? Mas isso não me preocupa, não. Se 20% já leu, já está bom. Eu já gosto, já estou ótimo. Já me sinto recompensado. Escrever é a recompensa ou a leitura do escrever que vale a pena? Olha, a recompensa que eu te diria é o seguinte, é que a leitura, a arte, em suma, um quadro desse, por exemplo, ela identifica atesta a passagem da pessoa pelo mundo, né? Até dou um exemplo assim. Em 1770, em Bonn, na Alemanha, nasceu um homem que faleceu em 1834, em Viena, né? Esse homem teria passado pela vida liso e leto, sem saber quem é, se ele não fosse Ludwig von Beethoven, né? Então, a arte é que fica, entendeu? Então, o livro é que fica.
Meu livro daqui a 1000 anos, daqui a 1000 anos, ele está aí ainda. Porque nós só nos lembramos até 2 gerações, né? Você se lembra só até o seu avô. Dificilmente alguém chega no bisavô. Então você se lembra do seu avô, então passado 2 gerações, você está a sua geração. Tem seu filho, tem o seu neto, depois você desaparece. Mas se você deixa uma arte, ela perpetua a sua passagem pelo mundo. Isso é que eu penso, né? Tem gente que não gosta. E dentro dessas possibilidades artísticas, Uhum. você também caminha por outros espaços da arte? Olha, na arte eu já toquei violino, mas só tocar não interessa, né? Tem que compor, o que fica é a composição, não é tocar violino. Fiz parte da Orquestra Sinfônica de Blumenau, depois deixei a carreira, mas só leitura mesmo que eu deixo, leitura, porque os filhos também, tudo se acaba, né? Seu patrimônio se acaba, os filhos morrem, todo mundo morre. Mas a arte fica. Fica. A composição fica. Fica, a competição fica. Fica. Principalmente músico, né? Música também fica qualquer. O Cartola, por exemplo, Cartola. Cartola fez umas músicas lá que você lê assim, nossa, como é que pode um homem daquele desletrado escrever uma música tão bonita assim, a letra bonita, né? Gostei muito. E dentro de um contexto assim, de tudo que você já aprendeu, já viu, porque você, por nascer numa década de 40, a realidade, tanto catarinense, né? Como você falou, você é de Orleans, é uma cidade no sul de Santa Catarina, hoje a gente está aqui em Laguna. Mas a gente percebe que existem várias evoluções, né? Ou construções, desconstruções. E dentro da literatura, para uma pessoa ler, ela precisa saber ler, né? Então, como que você vê a partir da tua própria ótica, do teu próprio caminhar, 10 anos de idade, 12 anos de idade, como que você aprendeu a ler naquela época? O que é ser analfabeto hoje? Antes e agora? Eu aprendi a ler eu nasci em 1940 e em 48 eu já sabia ler. Mas escrever mesmo só bilhetes que a professora mandava escrever, tanto bilhete de diretor pedindo um livro, coisa parecida. Mas também, assim, eu estudei no colégio e você não escolhia os livros. Eles empilhavam, a pessoa ia passando e ia pegando. Por sorte, eu peguei um livro que era um livro um livro infantil sobre piratas. Eu gostei do livro, então ali eu já comecei a entender o valor que tem o livro na pessoa, né? Que deixa uma lembrança. Nunca mais me esqueci daquele livro. E depois eu fui lendo, aí fui morar em São Paulo, aí comecei a ler os livros do Érico Veríssimo, que para mim é um grande escritor. E daí aí li essa americana também, mas todo livro que cai nas minhas mãos eu leio. Mas cada um tem a sua opinião, né? É bom você saber a opinião de todos, né? E respeitar, sobretudo. E o que é ser um analfabeto? Ué, ser analfabeto é difícil, né? É muito difícil. Por isso que eu louvo muito quando vejo na televisão eles fazendo esforço para ler, a mulheres, homens também, se dão até uma satisfação, né? Quando começa a ler, né? Então ela pegava aquilo e não sabia o que era aquilo. Aí começa a ler, vê que ela começa a entrar na civilização, vamos dizer. Esse é o respeito, entrando na civilização. Está se civilizando. A leitura é grande item da civilização, né? Todo tem que saber ler.
Uma preciosidade, né? Não tem dúvida. E você tem 11 livros publicados. Você publicou o primeiro e as pessoas que vão nos ouvir nesse podcast, às vezes elas não escreveram nenhum livro ou já escreveram 2 ou 3, podem estar num processo de bloqueio criativo. Então, a primeira pergunta diante dos volumes, né, que você tem é como perceber a criatividade para conseguir Publicar o livro, no tal caso? materialização, mas não publicar o livro em si, um só, mas ter essa continuidade, porque a Sim. criatividade ela é percebida de forma contínua, né? Porque quando eu fiz o primeiro, não, agora eu vou escrever mais um. Aí foi esse do Contestado, né? E veio outro, e teve uma vez que eu escrevi até 2 livros no mesmo ano. Mas o que eu digo às pessoas porque a pessoa quando começa a ler, depois ela acaba escrevendo também. A verdade é essa, a pessoa começa a escrever, enfim, ela escreve mais do que lê. Então eu incentivo as pessoas para divulgar o livro, né? Divulgar, passar de pai para filho, no seu colégio, e também para que ela seja respeitada, né? Mas a criatividade de você, Rudinei, ela vem de uma forma assim espontânea? Você está caminhando, por exemplo, na beira-mar e aí ela Sim. vem? Ou vem quando você está num jantar ou assistindo uma televisão? Dentro da tua história mesmo, Sim, porque quando você compartilha ela, você pode inspirar alguém. Isso tem, sim, tem. Tem porque você vê uma pessoa diferente e você já vê, olha, essa pessoa aqui eu acho que vai servir para um personagem. E eu fico observando, né, o que é que ela faz, o que é que ela fala, o que é que ela veste. Depois eu coloco no livro. Agora, não resta dúvida, a minha esposa ela me ajudava muito, porque eu dizia, escuta, se eu descrever uma personagem feminina assim, assim, assado, com essa roupa, com esse sapato, ela dizia, não, aí faz isso, faz aquilo. Eu alterava, de acordo com o gosto dela. Então é bom, o homem deve consultar uma mulher, se puder, né? E vice-versa E também. vice-versa também. E como que a gente pode olhar também para essa representatividade da literatura na vida do próprio escritor, sabe? Então, hoje para você é a materialização da própria vida que pode chegar em uma geração daqui 5 décadas, mesmo que você não esteja aqui. Então, a gente está vivendo novas possibilidades, né? Tecnologias também. Como que você percebeu essa transição do físico Para a pro tecnologia, digital? para a tecnologia, né? Pois é, eu uso a tecnologia para me ajudar, né? Porque o editor de texto, ele, quando a palavra está errada, ele sublinha, né? E quando há concordância também. Se eu boto assim, nós vai, ele sublinha. Tem alguma coisa errada aí. E principalmente do C, né? É C é lá ou no final, mas ele indica. Primeiro, meu editor de texto, ele viste. Agora eu faço como ele, mas eu tenho que fazer também para, como eu falei, a frase ela tem uma afinação. Então, às vezes, por isso que eu digo, às vezes uma frase você escreve várias vezes. Às vezes eu até pego essa frase, eu tenho que achar uma palavra para essa frase. De repente ela põe no subconsciente, de repente ela estala, ela vem. Acontece muito. E percebendo isso, eu vi que você teve uma facilidade, então, com a tecnologia, é isso? Sim, me adaptei, tem que se adaptar, né? Até adaptar para ajudar. Para ajudar, ela me ajuda. Computador hoje, eu já não sabia. Aliás, você já não escreve mais, você já não faz mais cheque, daqui a pouco você vai até esquecer de escrever, né? Só no computador.
Essa parte da ação, o ser adaptável, ele demonstra facilidade, mas existe alguma exclusão dentro daquilo que é palpável e do que é digital, no que diz respeito ao acesso à literatura, Ah, ao jeito? tem muitos livros agora que são digitais, né? Então é tudo digital agora. A pessoa pode escrever até de duas maneiras, mas tem gente que não dispensa o livro, né? O livro, a materialidade do livro, papel. Acho que isso ainda vai durar bastante tempo. Por quê? Porque a pessoa gosta de ter o livro, né? Eu vou ler um livro você lê o livro aqui, né? Começa a ler, quer dar uma paradinha, tá, marca aqui. Agora, na televisão, no computador, pela digital, eu acho que, bom, talvez até para a minha idade, né? Vocês novos talvez não, mas cansa, a vista cansa mais. Então, a não ser que eles inventam um outro sistema lá que não canse tanto a vista, né? A pessoa acaba voltando para o papel. E você acredita que isso um dia pode desaparecer, essa O experiência? papel, pode ser, pode ser. Já os ecológicos, né, que dizem que é bom que o livro não corta a árvore, né, porque o papel é feito de árvore, feito da árvore, não é especial lá, e que não me lembro o nome. Então, talvez daqui a pouco está tudo na internet mesmo. Aí você pode ler, pega o celular, lê no ônibus, no trem, preferência. E essa experiência, então, ela não é substituída pelo que a tecnologia traz. Essa experiência diz que vai entremear, né? Tem gente que gosta de ler o livro. Às vezes a pessoa gosta de ler até das duas maneiras, papel e também no computador. E vai, preferência. E dentro da sua casa ou das casas que você eh, habitou, sempre tinha alguma estante? Como que é esse universo da literatura dentro do teu lar? Olha, sempre tive bastante livro em casa. Agora, eu até nesse último livro eu falei, eu não quero que os livros fiquem muito tempo na prateleira, ou que tenha muito livro. Eu sempre procuro, mesmo livros que não são meus, eu prefiro dar para pessoas que gostam de ler. E que o livro ele tem que rodar, né? Tem que rodar. Ah, se você vê uma livraria lá em Florianópolis, agora andam as campanhas lá para deixar uns livros lá no banco do jardim, outro numa casinha que tem lá na própria terminal de ônibus, e os livros vão embora. O pessoal leva. Pelo menos alguém tem um livro meu na estante. Isso já é importante para o escritor. E quando a gente olha para o horizonte, existe algum outro vindo aí? Tem outro vindo. Tem um título provisório, O Vestido. Vestido, eu vou colocar uma personagem feminina importante, que ela vai usar um vestido que ela mesma tinge naquele tempo que existia as vendas das fazendas eram feitas em carroças que passavam pelas estradas, né? E os mascates, chamado de mascate, vai ter mascate. E a minha personagem ela vai comprar um vestido que vai fazer um sucesso. Dali eu vou juntando os personagens. Vai devagar. Eu demoro 2 anos, 2 anos e meio para fazer um livro. Não tem pressa. Prefiro demorar e ficar bem feito do que fazer muito depressa e não fica bom. Entendeu? Tem pressa. E o que eu quero é que as pessoas que leem depois voltam e escrevam também. Isso é importante. E olhando para a tua trajetória dentro da literatura, quais são os lugares importantes na sua percepção
que você conquistou, chegou a ocupar ou ocupa? Olha, eu faço parte da Academia Catarinense de Letras, né? Então, para mim é uma honra estar lá, porque é muito disputado, né? É a academia que mais disputado quando há uma vaga. Eu acho que para mim, chegando aí já está bom. Tá bom. Inclusive me botar lá como tesoureiro da academia. Dá um trabalho danado, mas tem que ajudar alguém, né? E como é conseguir chegar? É possível a todos? O que é necessário ser? É possível toda a pessoa escrever, né? Escrever. Não precisa ser romance, pode ser poesia. As poesias bonitas, elas também se elevam. Sonetos. Tudo isso dá valor ao intelecto da pessoa, né? A pessoa se sente honrada quando o livro dele anda. Quando você já recebe os livros da editora, ou seja, da gráfica, né? Já se sente assim, realizado. E esse meu livro aqui, depois eu vou dar aí para as pessoas que quiserem, né? Eu tenho aqui no final todos os livros que eu escrevi, com o resumo e as capas, né? Sinopse e as capas. E espero que gostem. Parte da escrita se vai numa editora? Da tua escrita autoral? Como financeiramente, você quer dizer? Ah, se eu vendo todos os livros? Não, se de alguma forma a sua composição autoral, ela se vai quando você coloca dentro de uma editora a sua obra. Ah, sim, eles capricham, né? Porque eu tenho várias editoras. Essa última que eu estou usando é uma aqui até de Tubarão. Eles fazem um bom trabalho, fazem um bom trabalho. E é isso. O que é um bom trabalho dentro de uma editora? Uma editora? Ah, é o livro impresso, bem bonito, né? Muito embora hoje eles não usam mais a costura, né? Hoje eles fazem cola. Mas sendo bem colado, não se desprende, não tem problema. E como que as pessoas podem te encontrar hoje, se elas quiserem conversar mais com você? Ah, eu deixei meu endereço ali com o Paulo. Deixo com você também, se quiser. Então eu vou falar aqui para as Já fiz pessoas. trabalhos em colégios, eu faço em colégios também. Vou deixar o número do senhor, então, pode ser? Pode, à vontade. Então, para quem quiser entrar em contato com o Rodinei, conversar mais sobre toda essa trajetória que ele compartilhou e que também vocês podem conhecer no texto que está junto desse podcast, é o 48 33 34 34 45 ou no WhatsApp 999 81 35 42. Isso. A gente agradece muito a Que é participação isso. de você aqui no projeto Uma Odisseia na Roubada e a gente te convida também a estar acompanhando os outros episódios e a compartilhar Acompanha agora sim. como foi essa experiência de, talvez depois de algum tempo, voltar a falar sobre isso dentro desse contexto também mais contemporâneo de novas tecnologias. Muito obrigado, agradeço a você e ao Paulo também, né, que faz esse trabalho aqui literário muito bom, muito ótimo. Ok? Obrigado. É isso então, esse foi o episódio com o Rudinei e a gente te espera para mais uma viagem literária Muito no obrigado. próximo episódio. Estaremos aqui, espero.